Meus queridos irmãos, tudo bem com você? É uma grande satisfação trazer algo da parte de Deus para a tua vida. E hoje eu vou falar sobre coragem e fé. Vamos falar de um menino que Deus transformou em um grande rei, o rei Davi. Está até passando a minissérie A Casa de Davi, que se encontra em 1 Samuel 17:45. Você já se perguntou sobre a história do rei Davi, um homem que foi escolhido por Deus para ser líder de Israel? É isso que eu quero falar para você, meus amados. Porque esse Deus é maravilhoso. Deus jamais vai fazer exceção de pessoas. Entre seus irmãos ele foi escolhido, Samuel escolheu ele. Os irmãos dele eram homem de guerra, homem que ia para a guerra lutar. Davi era um homem franzino, ninguém dava nada para ele. Só que ele foi escolhido entre os seus irmãos, aleluia, para governar toda Israel, aleluias. E dessa maneira Deus também quer fazer na tua vida, porque Deus tem um chamado contigo. E espere no Senhor. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com você uma história de fé e de coragem. Porque muitas das vezes você não se sente capaz, muitas das vezes você mesmo se despreza, se menospreza, não dá importância, não acredita que você tem um potencial aí dentro de você, que realmente Deus quer te usar de uma maneira tremenda. Que Deus quer realmente fazer um verdadeiro herói, um homem de fé, um homem corajoso. Basta você confiar. Davi, ele cuidava ali dos rebanhos de ovelha do seu pai, né? Mas ali ele teve várias dificuldades, vários desafios no seu dia a dia de lidar com o urso, com o leão. E ali Deus foi com ele, Deus honrou com ele e Deus vai te honrar. Em qualquer situação que você se encontrar que você acha que é impossível aos seus olhos, lembre-se que Deus está contigo. Que Deus está contigo nessa peleja e jamais Ele vai te abandonar, no nome de Jesus. Meus queridos, eu convido todos vocês a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vamos ler aqui que fala assim: Disse Davi aos filisteus: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Imagina isso. Deus vai comprar a tua briga. Deus vai estar à frente do teu desafio, meus queridos. Todo mundo ali, quem já escutou essa série aí da Casa de Davi, todo mundo se acovardou. Ninguém queria enfrentar Golias, todo mundo ficaram com medo. Aleluia. Mas depois de um certo tempo, de tanto o Golias ficar desafiando, Davi apareceu naquele acampamento e se ofereceu para combater um bom combate, no nome do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, quando a gente fala sobre fé e coragem, anda junto a fé e a coragem. Quando você tem o Espírito de Deus sobre sua vida, você é uma pessoa que não se deixa se amedrontar, ter medo, mas você tem ousadia, você tem a força do Espírito Santo contigo. E essa força estava com Davi, porque ele não temeu nada. Todo mundo tirando onda dele, todo mundo, quem é você? Você vai envergonhar. E ali no meio daquele arraial, daquele exército ali de Israel, todo mundo ficou tirando uma onda com ele, até com a família dele. Mas ele não se deixou levar por essas humilhações. Ele simplesmente foi obediente e foi corajoso a ouvir a voz de Deus, a ouvir ao profeta Samuel que ele tinha uma chamada, que Deus tinha uma chamada com a vida dele. E da mesma maneira, Deus já está intervindo ao teu favor, porque Ele é contigo, meus amados. E eu falo para vocês que tudo é um processo. Não foi por acaso que ele foi lá e desafiou. Enquanto ele cuidava do rebanho, do seu pai, das ovelhas, ele passou por vários desafios, vários processos que desafiou ele. E eu pergunto a você, será que ele teve medo? Claro que sim, ele teve medo. Só que o pai confiou algo de confiança em suas mãos. E ele teve que enfrentar, como teve uma vez que foi um leão. E ele conseguiu matar esse leão. Teve outra vez que foi urso. E ele foi lá e conseguiu resgatar a sua ovelha. E não é diferente essa situação que você está passando, que aos teus olhos é difícil, que você fala, eu não sou capaz, eu não consigo. Tente analisar essa situação como uma preparação para a tua vida. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para te promover até em um cargo melhor dentro daquela empresa,
colocar você na frente de algo. Desafio sempre vai se levantar sobre a tua vida, sobre a minha vida. A nossa vida cotidiana é um desafio. Mas se a gente tiver a sabedoria de Deus em nossas vidas, a gente vai saber lidar com a situação. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Então, meus amados, tente encarar a situação difícil que você está passando nesse exato momento, porque por uma boa causa, algo maior vai acontecer. Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus vai te colocar num lugar de destaque. Você sabe o que eu estou falando para você. Deus está te preparando para algo maior e grande e maravilhoso, que só Ele sabe. Por isso que a gente tem que aprender com as dificuldades da vida, com os obstáculos, com as dificuldades que o próprio mundo oferece. E aí é onde você tem que saber lidar e aprender com essa situação. Não fica pensando que Davi, ele estava ali na frente daquele gigante. Ah, mas ele ali tinha Deus, ele estava ali, não era ele, era Deus com ele. Deus era com ele, mas ali ele era uma pessoa normal, de carne e osso. Além de tudo, um homem pequeno, um homem que não tinha experiência de batalha assim, de guerra, com armamento. Ele simplesmente levou uma funda e umas pedrinhas. Porque ele sabia que quem estava na frente dele era o Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. E o Senhor é contigo. Eu não sei qual é a tua situação, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a tua dificuldade, se é na vida financeira, se é na tua vida profissional, se é no teu casamento. Aquilo que para você, que você acha que é um gigante, maior que está com você, que é Deus. Esse gigante se torna pequeno, porque você serve um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos, no nome de Jesus. Meus amados, busque confiar em Deus. Não se deixe temer por a situação que está ao teu derredor, porque o país está em crise, porque o nosso governo não está indo bem, o desemprego está grande, a dificuldade está grande, aquele negócio que você se planejou, organizou, você vê que não está dando certo, apresenta ao Senhor, chama para Ele ser o sócio majoritário da tua empresa, do teu negócio, dos teus planos. Se ele à frente, meus amados irmãos, todas as portas vão abrir. E tudo que vir com sacrifício, você vai ter aquele gostinho de vitória para testemunhar para muitos. E através do teu testemunho, vidas vão depositar também sua confiança nesse Deus maravilhoso. Davi depositou sua confiança, sua coragem na mão de Deus. E Deus deu para ele coragem e ousadia. E ele foi de frente com o gigante. Vai de frente com o gigante, que Deus é contigo. Deus já te deu vitória. Lembre-se que Deus é poderoso, meus amados. Ele faz coisas incríveis. Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Você não sabe, assim, o que Ele tem para a tua vida é algo tão sobrenatural que muitos não vão entender. Depois as pessoas vão comentar: aquela fulano, o que é que houve com aquele fulano? Nossa, ele conseguiu isso? Como aconteceu? Mas ninguém sabe o preço que tu está pagando. Ninguém sabe o preço que você está ali, no dia a dia, colocando diante de Deus, vencendo os desafios, e com os desafios você está aprendendo, sendo moldado na presença do Senhor, e Deus está te moldando de acordo com todas as circunstâncias que acontecem ao teu derredor. Deus está moldando o teu caráter, está te dando sabedoria para você saber lidar com a situação que está ao teu derredor. Então fica firme, confia no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle de tudo. Aí eu falo para os amados irmãos, ele foi de frente. O gigante ali jogando lança contra ele, e ele partiu para cima. E Deus honrou a vida de Davi. Seja um testemunho da fé e da coragem de Davi. Que você venha compartilhar essa mensagem com muitas pessoas que vai ouvir do teu testemunho. A história de Davi, do rei Davi, ela nos ensina a ter coragem, ter fé e confiança em Deus. E com a circunstância que está ao nosso derredor, faz com que a gente venha crescer, faz com que a gente venha aprender mais e mais, porque é com as dificuldades,
com os desafios que a vida nos oferece, é que Deus ele usa isso para nos moldar, para que a gente venha crescer e venha dar bom testemunho de vida através das circunstâncias que a gente tem no nosso dia a dia. Confia, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, que Ele é contigo, meus amados.